Amém? Então, ele me pediu que eu estivesse falando sobre isso, sobre a igreja e o discipulado. E onde passei o dia fora, dando aula na FATEP, dando aula à tarde, sábado à tarde também, em Bertioga. E à noite, quando eu cheguei, então, eu trabalhei esse tema aqui, né, porque precisamos discipular. Esse é o tema, amém? Porque precisamos discipular. Mas eu quero fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui na condição de instrumento, de vaso, e eu entendo que o vaso só tem a sua importância pelo tesouro que está dentro dele, que é a tua presença. Então, Espírito Santo de Deus, eu não quero aqui tomar o tempo dessas pessoas de uma maneira vaga. Eu quero que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor venha iluminar os olhos da nossa compreensão, tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar a lição desse texto, desse tema, a igreja e o discipulado. Que nessa noite o Senhor venha nos revigorar, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e que não haja roubo por parte do nosso adversário. Nós amarramos e manietamos na autoridade do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor tenha a inteira liberdade de falar particularmente com cada um de seus filhos e filhas. Nós não conhecemos os corações, mas o Senhor conhece, e o Senhor sabe o quanto essa mensagem vai ser importante para nós. Nós queremos nos alimentar, queremos nos fortalecer através desse alimento que chamamos de sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29, 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29, 30 e 31. Eu já coloquei esses versículos aqui. Lula vai projetar os versículos aqui, então eu vou ler, tá bom? Versículo 30, 29, 30 e 31 do capítulo 8. 29. Disse o Espírito a Filipe, presta atenção nisso aqui. Olha. Quem falou com Filipe? O Espírito Santo. Foi ele que falou. Olha a intimidade de Filipe com o Espírito Santo de Deus. Está vendo? Não foi Pedro, não foi nenhum apóstolo. Aí ele fala assim, olha, chega-te e ajunta-te a esse carro. Versículo 1. Aí Felipe primeiro falou, não, eu vou tomar banho, eu vou cortar meu cabelo, e depois eu vou. Foi isso? Não foi. O que ele fez? Olha aqui. Então significa dizer o quê? Que ele estava preparado. Não é isso? Então uma igreja que faz discípulos é o quê? É deixá-los, homens e mulheres, apóstolos. Amém? né? E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes, porventura, o que estás lendo? E o 31? E ele respondeu, pois
como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém? Então, antes de tudo, vamos aqui relembrar o que é o discipulado. O tema é esse, né? Por que precisamos discipular? Esse é o tema. Por que precisamos discipular? Então, o que é discipulado? O discipulado é o relacionamento entre um mestre e um aprendiz. É só isso. O relacionamento de um professor e um aluno, baseado, evidentemente, no modelo de Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Então, esse mestre ou esse professor reproduz no aprendiz, nesse aluno, a plenitude da vida de Cristo nele. Vai reproduzir através dos ensinamentos. E com isso vai capacitando esse aprendiz ou vai capacitando esse aluno a treinar outros para que também ensine novos discípulos. É isso. Amém? Isso. Então, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, ele, nos seus últimos momentos, últimos minutos, né, da sua vida, ele olha para os apóstolos e ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós estamos aqui em comum acordo que todos nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Amém? A pergunta é: para quê? Essa é a pergunta. Para quê? Ou por que eu tenho o Espírito Santo de Deus? E se temos, o que é que vamos fazer? Tem uma função. Qual é a função? Ali. Para ser o quê? Testemunha, como Filipe foi testemunha. O texto base é Atos 8. Isso tem uma função. Ser testemunha. E aqui ele mostra aqui uma geografia. Judéia, Samaria, Jerusalém e até chegar aqui. Então, a gente pode perceber como a igreja cresceu, a gente pode perceber como a igreja se expandiu-se até os confins. Isso começou na Palestina, no Oriente, foi para o Ocidente, Europa e chegou aqui. Até os confins. Conforme a palavra de Deus em Atos 1:8. A gente vê aqui uma resposta. Isso porque depois de fortalecidos, cheios do poder de Deus, conforme Atos 1:8, os discípulos obedeceram o ídolo de Jesus, que é Mateus 28, 18 a 20, que nós já conhecemos, ide por todo mundo, nós já conhecemos essa passagem, amém? Vá, a igreja obedeceu. Se nós estamos hoje aqui, se você foi alcançado, é porque as pessoas entenderam essa dinâmica, entenderam essa função. E outras pessoas serão alcançadas. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 10, você pode ler em casa. O capítulo 10, Jesus fala: eu ainda tenho outras ovelhas que não se encontram nesse aprisco, mas serão alcançados. Compreende? Pessoas que ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida.
mas Jesus já os conhece como ovelhas. Fala, não estão ainda no aprisco. Igreja, não estão, mas serão alcançados. Então, por que precisamos discipular? Por que a igreja precisa discipular? Porque discipular faz parte da missão. Não é o que nós estamos lendo? Se faz parte da missão, então a gente tem que discipular. A igreja tem que ser uma igreja discipuladora. Então, a principal missão da igreja de Cristo é fazer discípulos. Essa é a função principal, a função central é fazer discípulos. E para isso é que precisamos aprender com o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos aprender com Ele, porque o texto da grande comissão mostra um mandamento de Jesus aos seus seguidores. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é Mateus 28, 19 e 20, que nós já conhecemos esse texto. Mas se o Lula quiser colocar aqui, para vocês poderem acompanhar, Mateus 28, 19 e 20, aqui está, olha. Isso aqui é a comissão, a grande comissão. Esse texto aqui, às vezes a gente olha e a gente não consegue entender isso aqui como discipulado. A gente lê e compreende isso apenas como uma mensagem bíblica. Mas isso aqui está falando de discipulado. Amém? (19 e 20). Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Lembra de Atos 1:8? Lembram disso? Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins? Aqui já está dando uma outra conotação. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os o quê? Observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ponto e vírgula. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aqui é um texto da grande comissão que mostra esse grande mandamento. Agora a pergunta que eu faço a vocês, e tenho certeza que vocês não vão pensar duas vezes para responder. A igreja do Senhor Jesus na face da terra está cumprindo isso? Vamos ser maduros? Onde é que está o foco da igreja? Em fazer discípulos? Vamos ser maduros. A igreja está fazendo discípulos? Eu não estou falando uma e outra igreja, eu estou falando igreja como instituição. Amém? Está? Não está, irmãos. Onde é que está o foco das igrejas como instituições? É comprar rádio, é comprar televisão, é construir templos. É ou não é isso? Para onde deveria estar indo esse dinheiro? Não era para a Junta de Missões Mundiais? É uma coisa para se pensar. Então, quando Jesus fala, eu não venho, eu não retornarei, até que o evangelho do reino seja pregado. Então, quando é que ele vai voltar? Se a igreja não está desenvolvendo o seu papel. Porque Atos 1:8 fala que recebereis o Espírito Santo para uma função, não é isso? Para ser testemunha. E se as pessoas têm o Espírito Santo, e de fato têm, e não está sendo testemunha, porque esse testemunhar tem que ter uma estrutura por trás disso, que se chama o quê? Discipulado. E não está indo, então tem alguma coisa errada. Sim ou não? Tem alguma coisa errada. Então, pensando no contexto do ministério de Cristo, pensando nesse contexto, todos os seus discípulos eram novos convertidos. Quando Jesus começou a desenvolver a sua vida pública, ministerialmente falando, todos eram novos convertidos. Amém?
Todos eram novos convertidos. Portanto, eles precisavam de instruções, eles precisavam de conhecimento a respeito do Evangelho, que não era na forma que temos hoje. Era um pergaminho, um rolo enorme, que os judeus usavam, aquilo lá. E foi exatamente o que Jesus fez. Como é que Jesus ensinou? Caminhando com eles. O Evangelho de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, tudo aquilo ali foi escrito baseado no que Jesus ensinou. E o Espírito Santo de Deus o inspirou. E eles puderam ali escrever com muita precisão, com absoluta precisão, vírgula, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, ou melhor, ensinou. Eles traduziram isso em que chamamos hoje o Novo Testamento. Foi o discipulado, ensinando as Sagradas Escrituras, ensinando ali, foi o que Jesus fez, caminhando com eles por 3 anos. E depois que Jesus faz isso por 3 anos, ele teve o cuidado de discipular a fim de aperfeiçoá-los. Então, discipular é aperfeiçoar a pessoa. Posso ouvir um amém? Jesus lapidou aqueles pescadores. E depois que Jesus aperfeiçoou-los, no momento certo, enviou-os à missão. No momento certo. Não foi antes, não foi depois. É depois que essa pessoa é aperfeiçoado, é treinado. Andar com aquele que está discipulando, com o seu mentor. Está sendo mentoreado. Então, voltando ao texto base, que é Atos 8, 29 e 31, voltando a ele, mostra que Filipe, orientado e dirigido pelo Espírito Santo, aproximou-se do eunuco e observou e percebeu que ele estava lendo o profeta Isaías. Voltando a Atos 8, versículo 29 a 31, ele perguntou: você está compreendendo, meu amigo, o que você está lendo? E ele respondeu: como é que eu poderia entender se alguém não me explica? E em seguida convidou Filipe para acompanhá-lo. Quantas pessoas aqui nessa igreja, ali na outra igreja, estão assentados na mesma condição desse eunuco, que a gente pode chamar, assim, com todo respeito, analfabetos funcionais no que diz respeito, né, à sã doutrina. Amém? Ler, mas não compreende. Quantas pessoas hoje, nos dias de hoje, se encontram dessa maneira? Talvez tenha, com devido respeito, alguém do seu lado que tem a mesma dúvida. E isso aqui não é uma questão de intelectualidade. Amém? Não é disso. A mesma dúvida do eunuco. Ele perguntou: você está entendendo? Falou: como é que eu vou entender se não tem um mestre, se não tem um professor que possa me esclarecer? Como é que eu posso entender isso aqui? Como? Então, fazer um discípulo demanda tempo. Precisa de tempo, precisamos dedicar-lhe atenção e devemos nos envolver com eles. Precisa do quê? Tempo. Precisa do quê? Nos envolvermos. Como é que eu posso chamar isso? Relacionamento. Andar junto. Não foi o que Jesus fez? Não foi isso? Por 3 anos Jesus andou com eles, caminhou com eles, comia com eles, jantava com eles, tomava café com eles, descansava com eles, trabalhava junto com eles. Tempo. Demanda tempo. Fazer discípulo demanda o quê? Caminhar com ele até que tenha profundidade da palavra. Profundidade.
Esse aprendiz, ele precisa ter profundidade na palavra. E ensinar esse aprendiz a fazer o mesmo com as outras pessoas, porque o foco é esse. É multiplicar. Esse é o foco. Paul Gardner afirma que provavelmente foi por meio deste homem eunuco que mais tarde o evangelho se espalhou por toda a Etiópia, África. Toda a Etiópia. O evangelho foi disseminado, pulverizado em toda a Etiópia, África. Provavelmente ele acredita isso a esse eunuco, pois aquele cidadão era um importante oficial do governo que estava a caminho da sua casa. Então, o treinamento para o discipulado, o eunuco tinha acesso às escrituras, mas ele não tinha o quê? Entendimento. Uma coisa é ter acesso. Todo mundo não tem uma Bíblia em casa? Não tem? Todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas o que é que falta para essa pessoa? O que é que falta? O quê? Entendimento. O eunuco tinha uma Bíblia debaixo dos seus braços. E ele falou, como é que eu vou compreender se não tem quem me ensine? Então, isso é natural entre os nossos convertidos. Isso é muito natural, isso. Então, entra o papel do discipulador, ou seja, aquele que é mais experiente na fé. É aí que entra o papel desse discipulador, desse mestre, desse professor, que pode ser o pastor, né, que pode ser qualquer líder aqui de um departamento que tem essas responsabilidades. Aí é muito amplo isso. Então, um discipulador com um pouco de conteúdo, intelectualmente falando, um pouco só de conteúdo. Um discipulador que tem um conhecimento razoável, intelectualmente falando, ele corre o risco de ser emocional, ele corre o risco de ser superficial nos seus ensinamentos. Foi claro isso? Sim ou não? Sim ou não? Se ele é raso nas Escrituras, se ele não tem um conhecimento profundo nas Escrituras, intelectualmente falando, ou teologicamente falando, ele corre esse risco de ser emocional, de ser superficial, raso nos seus ensinamentos. Irmãos, é uma mensagem provocadora, é uma mensagem atrevida isso, não é? Porque você vem para um culto e de repente você fica ouvindo essas coisas. Fala sério, né? Posso ouvir um amém? Mas não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Amém? É a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está confrontando a sua igreja. Aqui, ali e acolá. Porque a igreja não está desempenhando a sua função, o seu papel. E Jesus está reclamando isso. Isso é muito impactante. Então você percebe que Felipe ele foi o quê? Eficaz. Ele não teve, um tempo muito prolongado, mas ele teve eficácia com esse eunuco exatamente por sua profundidade espiritual. Interpretar Isaías não é uma coisa tão fácil, não. Teologicamente falando, você já leu Isaías? Quem já leu o livro de Isaías aqui? Quantos capítulos tem? Quantos livros tem a Bíblia? Quantos? Ei, vocês estão aqui? Estão aqui? Quantos livros tem a Bíblia? Eu já sei. Cadê os intercessores? Levanta as mãos. Levanta as mãos. Se posicione, intercessores. Vamos orar. Amém? Porque o inimigo, ele não quer, ele resiste à pregação do Evangelho. O inimigo, ele vem meio que sabotando
Ele traz dispersão intelectual. O corpo está aqui, mas o espírito está acolá. Porque ele não quer que a igreja saiba dessas coisas. Ele não quer. Então se torna uma coisa tipo tédio. Mas foi exatamente isso que fez diferença no mundo. Foi exatamente isso que fez com que as portas do inferno não prevalecessem contra a igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não vai prevalecer. Fiquemos de pé todos, por gentileza, com devido respeito. Intercessores estão com as mãos estendidas aí? Vamos orar. É preciso ter discernimento. Porque Jesus Cristo falou, onde estiver um ou dois, eu estarei presente. E nós só estamos aqui por causa dessa promessa. E nós acreditamos que Ele estará aqui. Que Ele está aqui. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. E nós estamos aqui estudando a sua palavra. Nós estamos aqui pensando a sua palavra. Pensando. É o que Ele falou. Medita na minha palavra de dia e de noite. Ele falou isso para Josué. Tem um povo aqui esperando você se levantar. Moisés morreu, já foi sepultado e você precisa levantar-se. E você tem que fazer escolhas. E Deus falou para ele, medita na minha palavra de dia e de noite. Porque se você pensar na minha palavra, se você refletir na minha palavra, se você prestar atenção na orientação que ela vai te dar, aonde você botar as plantas dos seus pés, você conquista. Palavra, irmãos. Palavra. É o alimento que nós precisamos. E Paulo já cantou essa bola 2000 anos atrás, nas cartas pastorais, escrevendo para Timóteo. Falou, vai chegar um tempo que as pessoas terão comichão nos ouvidos quando estiverem ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela corta, ela vai até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para dar todo tipo de discernimento. A palavra de Deus. Então vamos orar. Vamos levantar um clamor. Para que o nome de Deus seja honrado nessa noite através da sua vida, através da nossa vida. Amém? Não deixe que o cansaço, não deixe que o desânimo, não deixe que a falta de motivação, né, seja mais forte do que esse momento. Não deixe, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E João escreveu, jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Jovens, vocês são fortes. Ele escreve isso. E você pergunta, por que somos fortes? Porque aquele que está em você é mais forte do que aquele que está no mundo. Então a gente não pode deixar nesse culto o inimigo vencer. A gente não pode nesse culto deixar ele prevalecer. A gente não pode. Porque quem tem que prevalecer nessa noite é o Cordeiro de Deus. É Ele que tem que prevalecer. Né? E trabalhar nos nossos corações para que a gente entenda o propósito da igreja nessa grande comissão que Jesus confiou à igreja primitiva e que chegou até nós por causa de pessoas que foram valentes, foram fortes, foram corajosos, que enfrentaram a morte, que enfrentaram os leões no Coliseu, que enfrentaram a aquisição, que foram mortos na fogueira, com as suas esposas, com seus filhos olhando, e eles gritando, não desista, vá à frente, não desista, porque um dia nós nos encontraremos na santa eternidade, e esse evangelho chegou até aqui. E Jesus conta com vocês, Jesus conta comigo, Jesus conta com essa igreja. Tem muitas ovelhas nessa cidade que ainda não foram alcançadas, mas que serão. Muitos duvidam, mas para Deus não existe a palavra impossível. Não existe. Agindo Deus, quem impedirá? Amém?
Senhor, nós nos levantamos como igreja. Igreja como sacerdócio, santo, fiel ao Senhor, que o Senhor levantou para o serviço. E nós queremos aqui declarar ao mundo espiritual que as setas do maligno, que os dados inflamados do maligno dessa noite não prosperará. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, desde manhã nós assentamos nos nossos corações que esse dia era um dia de louvor e adoração ao Senhor. E o dia ainda não terminou. E nós estamos aqui por causa desse nome. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus de Nazaré. O nome que é sobre todo o nome, Senhor. E Ele está aqui passeando no meio dessa igreja, Senhor. E como igreja, na autoridade do Teu nome, Jesus, nós queremos repreender aqui, Senhor, todo o roubo dessa palavra, Senhor. Todo pensamento disperso, todo sono, toda sonolência, nós repreendemos na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Lava-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo, Senhor. Perdoa-nos por pensamentos, palavras, obras, ações. Queira nos perdoar, Senhor, porque nós precisamos que o Senhor aceite o nosso sacrifício. Nós precisamos que o Senhor aceite esse culto, Senhor. Esse culto, tudo aquilo que foi feito, Senhor, desde a manhã até agora, não pode parar nesse teto, mas precisa chegar ao seu trono, Senhor, como um sacrifício cheiroso, suave ou agradável, Senhor. Porque o Senhor não se agrada de sacrifício de tolo, e nós não somos tolos, nós somos a noiva do Cordeiro. E o Senhor nos deu discernimento, Senhor. Recebe, Senhor, esse culto. Recebe, aviva-nos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a contar os nossos dias para que possamos alcançar corações sábios. Ensina-nos a contar. E esse é o momento que conta, Senhor, porque nós estamos aqui assentados, Senhor, ouvindo a Sua palavra, pensando a Sua palavra, meditando na Sua palavra, Senhor. Eu sei, meu Deus, que essa palavra não vai surtir um efeito agora, imediato, mas ela vai nos alimentar. Ela vai fazer com que, por esses dias, a gente pense no que está sendo falado nessa noite e assim a gente possa entender o nosso papel como igreja, Senhor. Qual é a função, Senhor, do Senhor ter vindo, ter morrido na cruz, de ter ressuscitado e falado que precisava voltar para o Pai para que o Consolador viesse, e Ele veio com uma função, que é guiar-nos como igreja, Senhor, uma igreja preparada, uma igreja, meu Deus, que sabe manejar bem a palavra, uma igreja que possa se apresentar como obreiros aprovados, de que não tenha do que se vergonhar, Senhor. Essa é a igreja, Senhor, que o Senhor espera que se levante e que ande, que marche para que a sua palavra, Senhor, se cumpra. As portas do inferno não podem prevalecer e ela não vai prevalecer no culto dessa noite. Não vai prevalecer, Senhor, porque o teu povo vai dar nessa noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Então, Satanás, bate-te em retirada. Agora, em nome de Jesus, Senhor, dá ordem aos teus anjos acerca dessa igreja, Senhor, e o que o Senhor use, Senhor, de liberdade para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudi-lo. Assente-se, por favor. Assente-se, por favor. Filipe, ele foi eficaz com esse
eunuco exatamente por sua profundidade espiritual. E esse eunuco, ele ficou tão impactado, ele ficou tão maravilhado após ouvir Filipe, que creu e falou: o que é que me impede de ser batizado? Olha só. A profundidade espiritual com que ele expôs aquela profecia de Isaías. Foi isso que você está falando, exatamente o que aconteceu há poucos dias aqui. É dele que a profecia está falando, que ele viria como o Redentor, aquele que viria resgatar-nos da morte. E você sabe, ele morreu há poucos dias. Sabe do mais? O que está escrito aqui, ele ressuscitou. A profundidade fez com que aquele homem tomasse a sua decisão imediatamente. Tem um pouco de água ali. Tem alguma coisa que me impeça de ser batizado? Falou, não. Pararam, a carruagem desceu e foi batizado. Eu pergunto para você, você tem essa intrepidez? Você tem? É Deus que está perguntando para você. Você tem essa intrepidez? É para mim também, amém? Eu tenho também essa intrepidez de chegar e fazer uma exposição do Evangelho e fazer com que essa pessoa imediatamente fale, sim, eu quero aceitar a Jesus. Temos? Então a gente precisa repensar. Porque Deus não está nadinha satisfeito com os nossos atos e ações como cristão. Deus não está nadinha satisfeito com aquelas frases de efeito que a gente bota no Facebook. Deus não está nadinha satisfeito com essas frases de efeito que todos os dias a gente enche a paciência dos outros, enchendo de versículos, mas uma coisa superficial, que não vai chegar a lugar nenhum. O que Deus quer é que a gente seja curto e grosso. Chegue para a pessoa, fale o que tem que falar com profundidade e impacte a vida dessa pessoa, e ela se decida e se ajoelhe e confesse que Deus é Senhor dos céus e da terra. Vamos aplaudir o Senhor. É nisso que Deus está interessado. Deus não está nada satisfeito com cabeça cheia de teorias, mas vazio de prática. É uma igreja muito teórica, muito superficial, mas completamente vazios nas suas práticas e ações. Deus não está nada satisfeito com isso. A igreja pensa que está impactando, mas Deus está falando para essa igreja: vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis. É assim que Deus está vendo. Pobre, cegos, nus e miseráveis. É assim que Deus está vendo. E vou falar mais. A igreja está crescendo por adesão. Pelo quê? Por adesão e não por convenção. Convenção é quando uma pessoa que nunca participou de uma igreja nenhuma vem no culto, ela se rende, ela é discipulada e ela vai dar frutos. Isso quê? Conversão. Como é que as igrejas estão crescendo? Adesão. De onde você veio? Da igreja 6. De onde você veio? Da igreja Y. De onde você veio? Da igreja C. E assim a igreja vai inchando. A igreja vai inchando. Vai inchando. Ah, minha igreja tem 500 membros. Tá, mas é por adesão ou por convenção? Responda isso. O que você responde? É por convenção? É? Vamos ser maduros, irmãos. Não é por convenção. É por adesão. Pergunta para as pessoas que estão do seu lado aí. De onde você veio? Pergunta aí. Vou ser direto, porque eu já estou terminando, mas em 10 minutos termina isso aqui. Amém? Porque está falando de discipulados. Eu acho que o texto está muito claro. Não adianta ficar com mimimi. Está claro o texto. Que para fazer discípulos demanda tempo. Só que Filipe não tinha tempo. Mas a sua profundidade espiritual fez com que a pessoa entendesse tudo com clareza. Falou, sim, eu entendi completamente o que você está falando, eu quero me batizar agora. Foi para a Etiópia e ganhou toda a África. É o que Deus quer que você faça, que eu faça, que nós façamos. E não ficar discutindo a teoria dos anjos, se tem 7 asas, se tem 6 asas, quantas cabeças tem, se tem uma cabeça igual a minha, grande, olha o diâmetro aqui. Coisas assim.
Já perguntou para a pessoa que está do seu lado? De que igreja você veio? Você já perguntou? É sério, pergunta aí. De que ministério você veio? Só não pode vir de Peniel para Peniel. Já perguntou? Está vendo? É que eu não quero constranger. Mas eu poderia aqui perguntar, levanta as mãos aqui hoje, as pessoas, né, que aceitaram Jesus por convenção. Eu não quero fazer isso aqui. É assim que se encontra a igreja hoje. Amém? É assim. Deus quer uma igreja com compromisso. Compromisso missionário. Missionário. Essa igreja que Jesus está, sabe, pensou. Essa igreja. Então, como é que se treina, né? Podemos aprender com o treinamento de uma equipe de futebol. É só uma metáfora para a gente entender como seria mais ou menos esse treinamento de uma forma correta. De uma forma correta. Como é que eu posso, então, investir na vida do meu aprendiz? Olha só, nenhum time, preste atenção nisso, nenhum time entra em campo sem passar por um rigoroso treinamento. Vocês concordam? Sim ou não? Eu não estou falando de Palmeiras e Corinthians hoje, tá? Que passaram a semana nesse treinamento profundo, né? Não estou falando disso, né? O que acontece quando um time entra em campo sem passar por um rigoroso treinamento, né? No final de um campeonato, terminou o Paulista hoje, né? O Corinthians foi o campeão, né? Que Deus, eu não posso fazer isso, que Deus a tenha, né? Eu vou aproveitar que ele não está aqui. Você sabe que Jesus é São Paulino, né? Mas acho que no fundo ele é corintiano, porque vai falar de Corinthians nesse púlpito aqui assim, irmãos. Eu acho que ele é um corintiano investido, hein? É corintiano, é tanto soco, tanta assim coisa para pufo, é tanto coice para trás, né? Ele é um corintiano investido, hein? No final do campeonato, destaca-se quem teve bom planejamento. É assim ou não é assim? Não é? São metáforas. Para a gente pensar em treinamento de discipulamento, de discipulados. Quem teve bom planejamento, quem teve bom comando, boa disciplina, unidade, comprometimento, motivação, conhecimento do adversário, correção dos erros, boa relação com o comandante, etc. Não é assim? É ou não é? Então, quando observamos uma equipe chamada igreja, vamos observar essa equipe que nós chamamos de igreja, pensando em quem é o seu comandante. Quem é o comandante da igreja? Quem é? Não deveria esta ter um desempenho ainda maior do que uma equipe de futebol? Sim ou não? Isso não é para mim e você ficarmos corados de vergonha? Não, a gente está de brincadeira com Deus. Eu não estou falando especificamente de Peniel, estou falando de igreja. Amém? Igreja, não estou falando de Peniel, igreja. Um time chamado igreja, quem tem o comandante, que é o rei dos reis, senhor dos senhores, o comandante dos exércitos celestiais no Velho Testamento, aquele que é um vencedor invicto, que nunca perdeu uma batalha. E por que a gente não tem a resposta que Deus gostaria que nós tivéssemos? Sabe por que a gente não tem? Porque a gente não tem planejamento, a gente não tem boa disciplina, a gente não tem boa unidade, a gente não tem bom comprometimento, a gente não tem boa motivação, a gente não tem conhecimento profundo do nosso adversário, a gente não estuda o nosso adversário, a gente não tem boa relação do ponto de vista de koinonia. Ou eu estou mentindo aqui? Ou eu estou exagerando? Me diga. Então, que tipo de igreja nós somos?
Que tipo de time nós somos? Da primeira divisão? Da segunda divisão? Porque eu fiquei sabendo que tem até a quarta divisão, né? Em que divisão nós estamos, então? Então, como é que querem se levantar para ser discípulos? Isso aqui não é uma crítica ao CTM, que graças a Deus tem, né? Isso aqui é uma crítica a mim, a você. Porque Filipe era um jovem diácono. Jovem. Estevão era um jovem diácono. Que quando morreu apedrejado, o céu se abriu, Jesus levantou-se, ficou em pé. Falou, eu vejo Jesus assentar em pé no trono, olhando todo aquilo que estava acontecendo. Um jovem! Não era um velho que nem eu, já careca, barbudo, não, um jovem. Filipe era jovem, com profundidade na palavra. E você, com todo respeito, qual é a sua relação com a palavra? Qual é a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Porque quando o Espírito Santo de Deus, Filipe, vai correndo que vai alguém ali lendo e eu preciso alcançá-lo. Qual é? Que resposta você dá hoje para o Espírito Santo de Deus? Qual é a resposta, jovem, que você dá para o Espírito Santo de Deus? Qual? Onde é que está o teu foco? Na cruz ou nos problemas relacionais? Está na cruz ou está nas pessoas? Está na cruz ou está nas dificuldades? Onde está o seu olhar? A sua recompensa não é aqui. A sua recompensa é quando você atravessar o rio. Que, de um ponto de vista de metáfora, para quem leu O Peregrino, alguém já leu O Peregrino aqui? Leia esse livro, O Peregrino. Leia, compre esse livro. Leia essa história. Ele faz uma caminhada. Chega um dia que ele para em frente a um rio. Ele fala, agora eu preciso atravessar o rio para o outro lado. Ele tinha que andar com um pergaminho debaixo dos seus braços que dava todas as orientações de uma estrada muito sinuosa e perigosa. E ele atravessa aquele rio. E quando ele chega do outro lado, os portões celestiais se abrem para ele. Ele entra na Nova Jerusalém. Vinde, filho bendito do meu Pai, que fostes fiel no muito, e sobre o muito eu te colocarei. Descansa e deleita-te no gozo do teu Senhor. Você é co-herdeiro de tudo que Jesus Cristo tem na eternidade. Você não sabe a riqueza que te espera. Você não sabe as recompensas que te esperam. Não é aqui. O seu descanso não é aqui. Que história nós estaríamos lendo aqui de Filipe se ele não tivesse obedecido? Então, discipular precisa de treinamento. Eu acho que esse é o exemplo mais interessante, que é um time de futebol. Atletas de alta performance, nadadores, atletismo. A gente viu o exemplo de Olimpíadas. Não vai ter agora em junho uma Copa do Mundo? Quem é que vai ganhar isso? Será que são aqueles que não tiveram um bom comando? Será que aquele que vai ganhar é aquele que não teve disciplina? Será que o que vai ganhar é aquele que não teve unidade, que não teve comprometimento? Será que aquele que vai ganhar a Copa será aqueles que não tiveram motivação? Será que são aqueles que não tiveram conhecimento do adversário? Hoje falando, não, antigamente pênalti é loteria. Eu pergunto para você, hoje pênalti é loteria? É loteria? É treinamento, é conhecimento do adversário, sabe? Empatou no tempo normal, empatou, prorrogação. Empatou na prorrogação, pênalti. Lá está a lista, olha.
né? Esse aqui bate sempre para a direita a meia altura. Esse aqui bate sempre para a esquerda rasteiro. É assim ou não é assim? O goleiro, quando vai, ele sabe exatamente onde é que o cara vai bater. Aí ele pega o pênalti, é sorte. É trabalho. Aí vai uma igreja querer se levantar para enfrentar o inferno. Você vai ser sarrabuiado, filho. Chamuscado, envergonhado. Ah, porque no nome de Jesus, tá. Jesus já fez a parte dele, já venceu, já ressuscitou, já está lá sentado em nós. É impactante mesmo, essas coisas aqui. Então a gente deveria, queridos, como igreja, né, tendo o comandante que a gente tem, a gente deveria ter um desempenho tão excelente quanto um time de alta performance. Isso é para a gente pedir perdão, é para a gente terminar o culto, se ajoelhar aqui, todo mundo se ajoelhar, falar: Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero deixar os meus mimimis de lado e fazer aquilo que me compete fazer. Ponto, acabou. Eu acho que é isso que nós deveríamos fazer. Amém, queridos? Sabe? Tirar a máscara, tirar as escamas, sabe? Então, e por que nem sempre isso ocorre? Por que nem sempre isso ocorre? O treinamento baseia-se na palavra do comandante, correto? Nosso comandante. Ou de um time, não é isso? Não é o comandante que tem a palavra? Então, o treinamento sempre vai se balizar-se na palavra do seu comandante, que ele chama de professor. Sendo um time de futebol, professor. Na igreja, o nosso comandante aqui é o Senhor Jesus. Então, o nosso treinamento se baseia na palavra de Deus, né? Então, por que nem sempre isso vai acontecer? A gente não tem essa performance de um time de futebol, seja lá o que for. Então, se o treinamento baseia-se na palavra de Deus, então ele fala aqui bota aqui, Lula, 2 Timóteo 3, 16, 17. Olha aqui, olha. Eu já estou terminando já, queridos. Já estou terminando. Amém? (16, 17). Toda escritura é divinamente inspirada e o quê? Proveitosa. Para quê, queridos? Para quê? Para quê? Para quê? Pronto, aqui estão as 3 ferramentas. 3 ferramentas aqui. Admoestar, exortar e repreender. Está aqui, ó. São as 3 ferramentas. Está dentro de uma matéria da FATEF chamada Aconselhamento Cristão. De uma igreja que também não está preparada para aconselhamento cristão, porque não sabe usar as ferramentas. Não sabe o que é admoestar. Não sabe o que é exortar. E não sabe o que é repreender. E usa as ferramentas erradas, em vez de, né, aperfeiçoar as pessoas, acabam lapidando, acabam destruindo o emocionamento dessas pessoas. Está aqui. Esse aqui é a nossa base de treinamento. E o versículo 17. Para que o Ari seja o quê? Perfeito em quê? Em caráter. Perfeito em caráter. Perfeito em quê? Em conduta. Isso é ética ministerial. Outra matéria aqui, que estamos estudando aqui na FATEP. Ética ministerial. O que é ética? É a conduta ideal de um indivíduo. É a conduta ideal, exemplar de um indivíduo. Como caráter. Ele não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas caráter. Ser correto nas suas atos e ações. Seja correto. Seja correta. Para que o Ari seja perfeito. Para que o Ari, né, perfeitamente preparado. Para quê? Isso aqui é a nossa base de treinamento, queridos. Está claro isso? Precisa ser repetitivo em relação a isso? É isso que está acontecendo? Comparando com essa metáfora do time de futebol, é isso? Cadê então? Cadê o planejamento?
Cadê a disciplina? Cadê o comprometimento? Cadê o conhecimento? Cadê a correção dos erros? Cadê a boa relação com o comandante? Cadê? Onde é que está isso? É para ficar na prateleira? Vamos acordar, igreja. Esta é a palavra que transforma e que produz resultados. É essa palavra aqui, olha. É ela que vai transformar a mim. É ela que vai transformar você. É ela que vai nos transformar e é ela que vai trazer resultados. Olhe, em nome de Jesus eu quero aqui apelar. Não queira ser vomitado da boca de Deus. Porque Jesus fala, se você for quente, eu te aceito. Se você for frio, eu te aceito. Mas se você for morno, eu te vomito. O que faz uma pessoa vomitar depois que ela se alimenta? O que é? O que o alimento provoca nessa pessoa que faz essa pessoa vomitar? O organismo rejeitar aquilo que ele comeu como alimento. Não é contaminado? Não é um alimento contaminado? Não é? Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que diz isso. Não queira ser vomitado da boca de Deus. Não queira ser. Então, voltando ao exemplo da equipe de futebol, há de se destacar que ela não se limita a treinar. É preciso entrar em campo, correto? E assim ganhar ritmo e aperfeiçoamento, que a gente chama de treinos tático e técnicos, não é isso? O discípulo também precisa sair do treinamento e entrar em campo, queridos. Foi o que Felipe fez. Vai, Felipe! A bola foi lançada. É só você entrar e cabecear e botar para o gol. Ele não fez o gol? Então devemos entender que ninguém possui todas as características ideais para ser um discipulador. Ninguém tem essas características. Porque esses aspectos obtêm-se precisamente por meio de experiências de ensinar aos outros. Porque ninguém nasce sendo pai, ninguém nasce sendo mãe, ninguém nasce sendo líder, ninguém nasce sendo profissional. Tudo se aprende no curso da vida. Correto? Então é um processo didático. A gente precisa aprender. Eu preciso aprender, você precisa aprender, nós precisamos aprender. Porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce. É uma questão de querer. É uma questão de desejar. É isso que faz diferença. Então, outra questão aqui, o treinamento visa atingir e combater heresias. A Bíblia relata no Antigo Testamento, assim como também no Novo Testamento, a existência de falsos mestres. Isso é conhecer o adversário. Para você saber que arma você vai usar. Não é diferente dos nossos dias. Portanto, é fundamental que a Igreja de Cristo zele pela sã doutrina. Zele pela palavra de Deus. Paulo, ele, escrevendo a Timóteo, ele orienta. 1 Timóteo 4, 13 e 16, a gente vai terminando. Colocou? 1 Timóteo 4, 13 e 16. 1 Timóteo 4, 13 e 16. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, o principal... Então eu vou ler aqui na minha tradução. Até a minha chegada, aplica-te
Você vai colocar, Lula? Já estou terminando, tá, irmãos? Isso é discipulado. O que ele está falando? Ó. Vocês são corintianos aí? Olha, lá vou eu de novo, hein? Deixa para comemorar, se for, quando terminar o culto, hein? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 16. Amém, Lula? 13 e 16. Olhe, até que eu vá. Qual era a função para Timóteo? Aplica-te o quê? A exortação, até que eu vá ir. O comandante Paulo estava dando aqui o quê? Uma função. 16. Tem cuidado de ti mesmo. E do quê? Irmãos, está claro isso? Precisa falar mais alguma coisa em cima disso? Persevera nestas coisas. Que coisas são essas, irmãos? Que coisas são essas? Persevera nessas coisas. Primeiro aqui fala o quê? Ensino. O versículo 13 é o quê? Volta o versículo 13. Persevere nessas coisas. O quê? A aplicação. Irmãos, está claro isso, sim ou não? Isso é o treinamento. Isso é o comprometimento. Isso é comprometimento, irmãos. Eu vou falar aqui com devido respeito. Por favor, não se sinta ofendido, amém? Amém, queridos? Ninguém se sinta ofendido, porque é palavra de Deus. Deus nunca chamou ninguém para a obra sem que essa pessoa não estivesse ocupado até os fios do cabelo. Sabia disso? Deus não chama desocupados. Deus não chama. Deus só chama pessoas que estão até os fios do cabelo. Porque Deus sabe que essa pessoa tem compromisso. Então Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Isso é para você pensar, amém? Para você não perder o seu tempo. Eu falo isso com todo respeito. Não perca o seu tempo. Não perca. Reavalie a sua vida. Reavalie a sua vida. Porque Deus não tem tempo a perder. Deus não tem tempo a perder. Reavalie a sua vida. Veja o que é que você quer da sua vida. Não venha para cá por causa da Peniel. Não vá para lá por causa de outra igreja. Porque essa igreja não tem nada para dar para mim nem para você. Mas o dono da igreja tem. É ele que vai recompensar. E Paulo está falando, até que eu chegue aí, aplica-te. Está aqui, olha. Meu, está muito claro isso. Está muito claro. Em outras palavras, continua nestes deveres. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Meu, isso é muito impactante. O que aconteceu quando o tempo dos apóstolos se findou-se? O que foi que aconteceu? O evangelho continuou a ser pregado. O tempo dos apóstolos terminou. Terminou. O evangelho parou? Não. Por que continuou a ser pregado? Pois eles não apenas se preocupavam em evangelizar, mas investiram o tempo discipulando outras pessoas. Os apóstolos. Compreenderam isso? Eles não investiram 100% na sua vida na evangelização, mas eles também investiram 100% investindo e discipulando outras pessoas. Por isso que quando eles morreram, o evangelho continuou sendo pregado. O Novo Testamento narra, por exemplo, que Barnabé discipulou Paulo. Ministração aqui do pastor Jesus. Narra que Paulo discipulou Timóteo. Isso é discipulado. O que a gente leu aqui é discipulado. 1 Timóteo 4, 13, 16 é discipulado.
E aconselhou da seguinte forma, né? Paulo discipulando a Timóteo. Coloca aí, Lula, para a gente terminar. 2 Timóteo 2:2. Segunda Timóteo 2:2. Barnabé discipulou Paulo e Paulo discipulou Timóteo e aconselhou da seguinte forma. E o que de mim ouvistes? Lembra agora de 1 Timóteo 4:13-16? Lembra? É isso aqui que ele está falando agora. O que de mim ouvistes? O que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos... Vocês lembram do exemplo do time de futebol? O que é homens fiéis? O que é homens idôneos? Não é o caráter? Para não ser muito repetitivo? Seja perfeito, não é o caráter? Não é o exemplo de time de futebol? Comprometimento? Unidade? Treinamento? Está aqui, ó. Essa é a recomendação que Paulo deixa. O evangelho do reino precisa ser pregado em todos os lugares e em todas as eras. Não é isso? Não é isso? Infelizmente, muitas igrejas estão deixando de existir, porque não tiveram ou não têm essa preocupação de formar discípulos. Entenderam isso? Entenderam? Eu vou repetir. Infelizmente, muitas igrejas deixaram e estão deixando de existir, porque não tiveram ou não têm essa preocupação de formar discípulos. Ou, quando isso é feito, parece que não é realizado da forma correta, para ser mais claro. Então, hoje temos uma igreja totalmente distinta da igreja primitiva, completamente distinta, que não parece nada, totalmente descaracterizada, deformada. Porque essa igreja primitiva, ela perseverava na doutrina. A igreja primitiva. Perseverava, era perseverante na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por isso que essa igreja primitiva, ela tinha essas características de uma igreja de bom planejamento, de bom comando, de boa disciplina, de boa unidade, de bom comprometimento, de boa motivação, de bom conhecimento do aniversário, de correção dos erros, boa relação no comandante. Compreenderam isso, o que era a igreja primitiva? E nós hoje? Que nota Deus daria para você? Que nota Deus daria para mim? Que nota Deus está dando para nós? Esse é um culto para você voltar para casa e você refletir. Não é para vir para cá aqui chorar aqui. Entra no teu quarto. Vai conversar com Deus essa semana. Vai conversar com Ele. O que leva a mãe no processo de gravidez a abortar? A primeira gravidez da minha esposa, ela abortou. Acho que 3, 4 meses. Abortou. Depois teve que fazer curetagem, todo aquele processo. Depois veio a vitória. O que leva? Não há a rejeição? O organismo rejeita aquele feto ali? Não é isso? O que leva a Deus a abortar uma pessoa? Vomitar uma pessoa? Essas coisas a gente não pensa, né? A gente pensa que está tudo jóia, que está tudo bacana. Não, porque eu vou na célula nas terças, eu vou domingo de manhã, domingo à noite, eu vou na quinta. Tá. Mas a gente aprendeu qual é a função da igreja. Ela foi chamada para uma função. E ela tem que exercer essa função. Ela tem que exercer essa função. Finalizo, não está aqui. Com Isaías 6. Fiquemos de pé. É Isaías capítulo 6, Lula?
Eu acho que é. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. 2. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo Deus Pai, Santo Deus Filho, Santo Deus Espírito Santo. Amém? É o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. 4. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava. Esse visão majestosa. Estava clamando. Estava o quê? Clamando. Eu queria estar no céu, sentado no trono. Tá, mas lá tem uma voz que está clamando. Está clamando. E a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuros de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Qual era o contexto dele? Desobediência. O profeta Isaías, antes dessa experiência, era uma coisa. Depois dessa experiência, foram 66 livros. O próximo versículo. Depois disto ouvi uma voz do Senhor, aquele que toda a terra está cheia da sua glória, cuja voz está lá clamando. Clamando, que dizia: o quê? Essa voz continua clamando hoje? Baseado no que a gente estudou, continua ou não continua? E qual é a sua resposta? Isaías reconheceu a sua miserabilidade? Reconheceu ou não reconheceu? E por que Deus mandou um serafim lá botar brasa na sua boca? Porque ele refletiu os seus pecados. Ele sabia que tanto ele quanto o seu povo não tinha diferença nenhuma. Ele, na condição de profeta, não era melhor nem pior do que o seu povo. Estava todo mundo no contexto de pecado. E ele se arrependeu-se. E Deus perdoou seus pecados. Depois disso, Deus o levantou. E Deus perguntou: a quem enviarei? Olhe, e quem irá por nós? Deus está clamando hoje, agora Deus está clamando, porque Deus não morreu, Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo amanhã e eternamente. Quem enviarei? Cadê os Filipe dessa noite? Cadê os jovens dessa noite? Cadê os jovens que estão aqui? Não para mim, mas para Ele, o Criador dos céus e da terra. Aquele cuja terra está cheia da sua presença e da sua glória, está clamando. Clamando: a quem enviarei e quem irá por nós? Aqui está a resposta. Eis-me aqui. Assim como foi com Filipe.
foi com ele. O quê? Envia-me. Deus escreve 66 livros. Isaías, o profeta messiânico, o que mais falou de Jesus. Não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Você vai para a sua casa, assim como eu vou para a minha. Porque eu não estou em posição melhor do que a sua. Assim como Isaías não estava em posição melhor do que o seu povo. O povo continuou em pecado. O final foi cativeiro. 70 anos de cativeiro. Mas Isaías se arrependeu. Ele não olhou nem para A, nem para B, para C. Falou, a minha parte eu vou fazer. Eu vou me arrepender. Eu vou me retratar com Deus. Olha o que é que Deus fez. Olhe para a cruz. Olhe para o seu Redentor. Olhe para Ele. Porque não sou eu a pessoa que vai lhe dizer o que é que você deva fazer. O Espírito Santo de Deus vai falar para você o que você deve fazer e como fazer. É Ele que vai fazer isso. É discipulado de hoje à noite. Por quê? Mas a palavra é radical, compada, que corta dos dois lados, que vai até a divisão das juntas, das medulas, da alma, do espírito. Senhor, perdoa os nossos pecados, que somos pecadores, e lava-nos com o sangue carmesim, e nos deixa mais alvo do que a neve. Troca as nossas vestes como trapos de imundícia, e nos dá vestes novas, Senhor. Faça com a gente o que o Senhor fez com Isaías. Levanta-nos, Senhor, porque estamos dormindo. Acorda-nos, Senhor, do nosso sono espiritual, da nossa sonolência. Oh, Jesus amado, eu não sei mais o que dizer, nem o que falar, e nem o que orar. Porque eu também me encontro na mesma situação, Senhor, no meu ativismo, no meu cansaço. E é muito pouco o que tenho feito também. Na verdade, somos todos servos inúteis, porque não fazemos nem aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Então, perdoa os nossos pecados. Leva-nos para a nossa casa e nos faça refletir sobre isso. Porque um dia o Senhor vai requerer de cada um de nós o que o Senhor nos comunicou nessa noite. O Senhor vai nos requerer. Que a tua paz que reina e que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, nossos sentimentos, em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Desde uma semana de prosperidade. Que essa semana seja a melhor semana profética da sua vida. Que o Senhor visite com bênçãos. Que o Senhor abra as portas dos seus celeiros e derrama as mais ricas bênçãos do céu sobre a sua vida. Que haja restituição para a sua casa. A 30, a 60 e a 100. Deus os abençoe em nome de Jesus e muito obrigado a todos.